how are you doing? Hoje tô aqui para trazer para vocês um vídeo um pouco diferente, talvez mais voltado para as girls, e eu vou contar um pouquinho mais sobre mim para vocês me conhecerem, como o canal ainda é novo. Então, enquanto eu me maqueio, eu vou conversar com vocês sobre os meus perrengues de intercâmbio. E claro que esse vídeo também teremos em inglês nas próximas semanas, que é para você treinar o seu listening e ficar esperto, ok? Vamos comigo? Então, para quem não sabe, eu fiz 2 intercâmbios. Um foi o intercâmbio de au pair em 2017, mas o meu primeiro intercâmbio, ele foi em 2013, no Canadá, quando eu tinha 16 anos. Então, começando por ordem de perrengue, vamos voltar a 2013. Eu demorei muito para convencer a minha mãe a me deixar fazer esse intercâmbio. Era uma coisa que eu queria muito, muito mesmo. E quando ela finalmente deixou, eu fui. Eu não tinha o inglês muito, muito bom. Afinal, eu queria aprender o inglês mesmo. E fui com a minha bagagem de poucos vocabulários para Toronto, no Canadá, achando que estava arrasando, que sabia pelo menos o inglês de música, né? Quem não sabe, eu aprendi inglês com One Direction, então o que se esperar de uma adolescente de 16 anos que só ouvia One Direction, né? Não é muita coisa. Mas fui, e logo de cara, quando eu cheguei lá, eu já tive o meu primeiro perrengue. Então, o que aconteceu? Eu fiquei na casa de uma host family. Eles eram da Filipinas, estavam morando no Canadá já fazia algum tempo. E eles já estava tudo certo, o horário que eu ia chegar, como eu ia chegar, quem ia me buscar no aeroporto, que foi o motorista da escola. Ele ia me buscar no aeroporto, me deixar na casa, o horário e tudo mais. Era um domingo. E quando eu cheguei na casa, os pais não estavam lá. Então só imagina eu nervosa, sem saber muito bem o que eu tava falando, como falar, desesperada para falar para minha mãe que eu tinha chego bem, que tava tudo certo. E a família não tava lá. Era, se eu não me engano, era Dia dos Pais. E eles tinham saído para fazer algum evento na escola da filha deles, né? Todo mundo e tal. Ok. O problema tinha sim alguém para me receber, que eram os avós da família, mas eles tinham acabado de chegar da Filipinas. Eles não falavam um nada em inglês. Eles não sabiam montar uma frase perfeita. E eu muito menos, né? Então, imagina só como que foi o rolê. O que acontece? Eles estavam indo, se preparando para ir para a igreja, quando eu cheguei lá. Eu não sei o que eles pensaram. Eu juro que eu não sei, porque se eles estavam indo para a igreja, como que eles iam me esperar? Não faço ideia, mas o que aconteceu foi que eles estavam indo para a igreja, então a avó da família chegou e me perguntou se eu... Na verdade, eu não sei o que ela me perguntou, tá? Isso é o que eu suponho que ela tenha me perguntado. Se eu frequentava alguma igreja, né? Se eu acreditava em Deus. E sim, eu acredito em Deus, mas eu não sei o que eu falei, como eu interpretei, ou a maneira que eu falei, que ela entendeu que eu não gostava de Deus. Na verdade, eu queria falar que eu ia à igreja, mas que eu não gostaria de ir na igreja naquele momento, porque eu estava nervosa e eu queria comer e queria fazer as coisas. Na minha cabeça foi isso que eu falei, né? Agora, aparentemente não foi o que ela entendeu. Então, o meu primeiro perrengue foi que toda vez que ela falava de igreja de Deus, eles ou estavam conversando e eu chegava, eles mudavam o assunto, porque entendiam que eu não gostava de Deus. Então, só imagina, eles evitando o assunto bastante, porque eles eram bem religiosos por causa de mim. Mas eu também nunca cheguei e falei pra eles que era diferente, até porque eu não tava entendendo muito bem a situação. Eu achei que eles tinham ficado ofendidos, sabe?
por eu falar que não queria ir na igreja. E acho que só na hora quando eu tava indo embora que eu percebi, eu falei, caramba, acho que não foi isso que eles entenderam, né? Mas tudo bem, né? Vida que segue. Ainda no Canadá, eu fiquei um mês e pouquinho lá. O que aconteceu lá foi que aos poucos eu fui aprendendo, era um intercâmbio de estudo, então a única coisa que eu fazia era realmente estudar, eu não trabalhava, não fazia nada, até porque eu só tinha 16 anos. E, claro, né, um perrengue ou outro sempre acontece. Eu fiz muitos amigos lá e teve um dia que nós fomos numa farewell, que é uma despedida de um amigo. Eu não lembro agora qual amigo era, não sei dizer pra vocês, mas eu fui nessa farewell. E o que acontece é que eu morava na primeira estação de Toronto, Finch Station. Era tipo aqui. E o jantar era aqui. Então são várias estações daqui até aqui e Toronto ia até aqui. Então, terminamos o jantar às 11h30 da noite, ainda estava bem cedo. Era uma quinta-feira, no outro dia eu ia ter aula cedo, mas estava tudo certo. Era só pegar o metrô e o metrô parava bem pertinho da minha casa. Entrei no metrô, coloquei fone de ouvido e segui viagem, não é mesmo? Segui viagem como se nada tivesse acontecido. Porque o que acontece? Como a minha estação era a última, na minha cabeça, na hora que abrisse a porta e eu visse todo mundo saindo e os caras da limpeza entrando, porque sempre lá na última, primeira estação, no caso era a minha, o metrô parava, vinha gente limpar, organizar, sei lá o que eles faziam. E nesse momento eu tava esperando o metrô, as portas do metrô abrirem pra eu sair. Só que o que aconteceu é que eu percebi que tava demorando muito pra isso acontecer. E tava demorando muito, mas tava demorando muito mesmo, sabe? E eu comecei a pensar, caramba, né? Já pensou se eu tô indo pro lado errado? E nessa, eu parei e olhei pro quadro de estações. E eu estava indo pro lado errado. Então, ao invés de eu pegar o metrô e vir pra cá, eu tava indo pra cá. Coisas que eu fiz muito, errar o metrô, mas essa foi demais. Por que que essa foi demais, teacher? Porque não era só voltar? É só voltar, claro que é só voltar. O que acontece é que nos Estados Unidos e no Canadá, o metrô para de funcionar às 2h da manhã. Mais especificamente, 1h45. Por quê? Porque todo mundo é filho de Deus ali, né? Eles precisam tirar um descanso, então não tem metrô de madrugada. Logo, como eu demorei muito tempo para perceber, eu já estava em outra cidade, indo para outro lugar. Quando eu troquei a estação, chegou na metade da estação ali em Toronto, deu o horário do metrô, então ninguém mais podia andar de metrô, eu tinha que sair da estação. E aí, o que eu fiz? Eu tinha 3 opções: táxi, o bondinho e ir a pé. Ir a pé sem chance nenhuma, porque estava muito longe, eu ia chegar no amanhecer, compensava mais eu ir direto para a escola, mas isso não ia acontecer, porque eu precisava dar uma satisfação para minha host family, não é mesmo? E aí, saí da estação e fui perguntar para um cara, não, taxista, quanto ele cobrava para ir daquela estação. Se eu não me engano, era da Queen Station. Eu precisava ir para Finch Station. E ele queria cobrar $60. No way, honey, no way. Eu achei muito caro. Aliás, não, nem achei muito caro. Eu não tinha esse dinheiro, era uma quinta-feira. Né? Minha mãe, eu acho que só mandava dinheiro na segunda ou algo do tipo. Eu não tinha esse dinheiro, senão ia acabar todo o meu dinheiro para comer, para me transportar. Então, o que aconteceu foi que essa opção do táxi estava eliminada de a pé também. Eu tinha o bondinho. O problema é que eu nunca tinha dado de bondinho na minha vida. Eu sempre via eles passando ali. E eles também não trabalhavam até muito tarde, não era o tempo todo. Então, fui, peguei o bondinho, perguntei pro taxista qual que era o ponto mais perto ali que ele podia me deixar da Finch Station. E ele falou que era antes da penúltima estação.
Então, eu cheguei na penúltima estação, eu acho que eu paguei $5, 5,20, alguma coisa. Em 2013, o dólar canadense estava 2,15, então foi super barato. Quer dizer, foi caro, mas, né? O que é um peido pra quem tá cagado? Então, fui lá, peguei, desci na penúltima estação. Desci na penúltima estação, vocês acham que eu tinha noção de pra que lado eu tinha que ir pra chegar na minha casa? Não, né? E não tinha uma alma viva pra me ajudar. Não tinha. O que eu fiz é que eu fui seguindo as placas até a estação daquela estação, entrei e olhei o mapa que tava lá. Saí de lá e segui até a próxima estação, que era a minha estação. E da minha estação eu tive que andar por mais 20 minutos até chegar na casa. Em resumo, cheguei na casa super tarde. Super tarde, aliás, super cedo. Era 5 horas da manhã, deu tempo só de eu tomar um banho, um café e já ir tudo de novo, pegar trem, pegar ônibus pra ir pra escola que eu estudava. Claro que no Canadá eu não sabia muita língua, né, gente? Então, a maioria dos perrengues foram sim a língua. Eu não sabia, nossa, quantas vezes pedi alguma coisa e veio errado. Teve uma vez que eu e minhas amigas, a gente tava louca pra comer carne, desesperada, na verdade, pra comer carne. Inclusive, a minha amiga, ela morava numa casa de vegetarianos, então ela surtando por causa de carne. A gente chegou lá, era um restaurante do UFC, mas era voltado pra essa temática de luta. E chegando lá, a gente pediu 3 pratos de bife e vieram 3 pratos de batata frita com molho de bife. O bife ficou só no molho mesmo, só a gente não viu nem cara desse bife. O que acontece era que um restaurante tradicional canadense. Ou seja, eles só serviam o famoso poutine, que é batata frita com molho e queijo. Só que imagine 3 meninas morrendo de fome, achando que vinha um baita de um bife com batata frita e veio 3 pratos desse tamanho, gente, juro, desse tamanho de poutine. Em resumo, só comemos um e os outros 2 ficou lá pra gente, né, contar essa história. Eu sei que um a gente trouxe embora, o outro realmente a gente devolveu, pagou de trouxa, mas é o que acontece. Também já pedi vários cafés errados. Eu era louca do café lá no Tim Hortons, que é tipo um Starbucks, né, só que muito mais famoso no Canadá. E já cheguei a pedir 2, deixar um, porque eu achei que tava pedindo errado, que aquele não era meu pedido, mas era meu mesmo, não sei o que eu acabei falando. Eu sei que deu, ai, muita coisa errada por não saber as palavras ou como me expressar. Mas conforme o intercâmbio foi passando, eu fui aprendendo e foi tudo dando muito certo. Já nos Estados Unidos, em 2007, que eu fiz o intercâmbio de au pair, tem algumas histórias interessantes para contar para vocês. Algumas bem embaraçosas. A primeira história foi... Vai ser demais. Foi na minha segunda host family. Maravilhosos. E a minha patroa chegou e falou assim: olha, vai lá no post office, que é tipo um Correios, e me compra um book de selos. Quando alguém fala assim pra você, comprar um book, você entende que é o quê? Um book, né? Um livro, certo? Eu também entendi isso. O que acontece é que não era um book. Book é a cartela, tá? Ó, dicas de inglês. Book também pode ser a cartela, tipo uma folha sulfite cheia de selo. Eu, com a minha inteligência lá, pensei o quê? Eu não vou comprar um book não, que mulher vai comprar uns 100 selos. Imagina, vou comprar um livro, o livro deve vir uns 1.000, vou comprar uns 100 selos. Gente, o book vinha 30 selos. 30. E eu voltei lá com 100. Ela deu muita risada, porque foi a primeira vez que eu não tinha entendido o que ela estava falando. Mas eu voltei com 100 selos, ela não usou nem metade. Porque, aliás, ela só queria 30. E foi muito engraçado, porque eu acabei gastando ao invés de economizar, que era a minha meta, né? Não deu muito certo.
mais um perrengue dos Estados Unidos. Eu estava no metrô, indo de Nova York para minha cidade, Scarsdale. Eu também já estava na segunda família. E os metrôs lá, eles são muito apertados, sabe? Então, você senta assim, na sua frente já tem alguém perna com você e você já vê a pessoa que tá sentada no banco de lá. Eu tava muito cansada mesmo. E tinha uns adolescentes na minha frente, sabe? Tinha uns adolescentes ali. E eles eram brasileiros, eu acho que eles estavam fazendo intercâmbio, né? Eles estavam ali e eu vi que um dos meninos começou a olhar pra minha cara, apontar pra mim e falar pro amigo dele sobre mim. Coisa de adolescente, né? Vocês sabem bem como que é o negócio. Então começou a falar de mim, falou, nossa, olha aquela americana, que não sei o que, bababá, aquela bonita, não sei o que, acho que eu vou falar com ela. Na hora que ele falou assim, acho que eu vou falar com ela, a minha mente de Ariana já pensou o quê? Vou zoar. Vou zoar com a cara do menino. Aí, ele veio até mim, sentou do meu lado e começou a puxar a conversa comigo. Eu não tinha inglês muito bom. Eu queria muito dar risada, mas segue o jogo, né? Eu tinha que dar ali a minha zoada, senão não ia ser eu. E ele começou ali, não, hi, how are you? I'm from Brazil, e nananã. E eu comecei a fingir que era americana. Essa carinha de americana, assim, né? Please. Comecei a entrar na brincadeira dele. E os amigos dele dando risada. Até uma hora que ele não tava sabendo falar. Eu não lembro se ele tava perguntando no que eu trabalhava, o que eu tava fazendo ali, de onde eu era. Não lembro o que ele foi perguntar. Que ele se enrolou todo pra perguntar. Só que ele tava dando realmente o máximo dele pra fazer as perguntas. Então, em certo ponto, eu fiquei com dó. Mas, né? Precisei fazer esse papel, né? Não tinha como. Eu fiquei um pouco com dó dele. E ele não sabia como falar. E eu falei, olha, eu acho que você tá tentando falar em português. How do you e alguma coisa. E ele ficou com a cara no chão. Só que eu não sei se foi muito certo disso, porque eles tiveram que ficar mais uma hora comigo dentro do metrô, olhando pra minha cara. Ele ficou um tanto quanto constrangido, então não sei se foi o correto. Mas eu me diverti muito, muito. E uma vez estava no Central Park com duas amigas ali, sabe, explorando o Central Park, todo aquele cenário de filme, me imaginando ali em Gossip Girl. E vieram três caras muito bonitos em nossa direção. Aí o que eu pensei, né? Muito bonito pra ser brasileiro. Nada contra, gente. Desculpa, não tô sendo nada, mas os americanos têm uma beleza diferenciada. E aí eu olhei pra minha amiga e falei, amiga, escolhe um aí. E adivinha, gente? Karma. O nome disso é Karma. O menino não era americano. Aliás, os meninos não eram americanos. Eles eram bem brasileiros. E aí um olhou pra mim e falou, escolhe eu. Pois é. Eu não sabia onde enfiar minha cara também. Pensando bem, eu nunca tinha pensado por esse ponto, mas provavelmente foi um karma do menino ali do metrô, entendeu? Ó, vocês verem que tudo que vai e volta é real. Agora, o perrengue mais esperado, né? Um dos mais esperados. Eu derrubei o chão do banheiro do meu quarto em cima da cozinha da host family. Meu Deus, Julie, como isso foi acontecer? Vou te contar. Primeiro vocês têm que saber que a casa que eu estava da host family era nova. E eu dividia banheiro com o meu baby, o baby que eu cuidava. Isso foi na primeira família, tá? Então, eu cuidava dele e ainda tinha que dividir banheiro com ele. O que aconteceu é que eu não tinha paz naquela casa nenhum minuto da minha vida.
Então eu acordava às 6 horas da manhã e parava às 16 horas sem nenhum intervalo. Então, quando chegava o meu horário da minha folga, eles estavam na casa, eu colocava meu fone de ouvido, eu colocava um filme, uma música super alta e esquecia deles por bom tempo. No caso, até o dia seguinte. E nesse dia, eles tinham saído, tá? Então, o que aconteceu que eu tomei meu banho, tomei banho no outro banheiro, porque o banheiro ali do quarto não estava propício para banho. Então, eu não tomava banho lá, eu tomava num banho que era no escritório da família, que já era um saco ter que fazer isso. Mas eu tomava banho lá. Mas o banheiro era novo, então eles tinham acabado de reformar. E se você já foi para os Estados Unidos, você sabe que as privadas lá são diferentes, né? Elas dão descarga sozinha e você joga o papel ali dentro. Eu juro para vocês que eu não sei se eu joguei alguma coisa além do que o papel higiênico. Eu não sei o que eu fiz que entrou ali alguma coisa que não deveria ter entrado, certo? E nesse momento que eu estava ouvindo minha música ali, imaginando meu final de semana, pensando na folga, a privada começou a encher. Porque o que acontece? Lá você joga o papel higiênico e ela dá descarga. Depois de um tempinho ela vai dar outra descarga, que é só para continuar o fluxo ali. Eu acho que nessa ela foi dando descarga, entupindo e entupindo, até que chegou um momento que ela transbordou. Transbordou, beleza. Não tinha muito mais o que fazer, né? Só que eu não vi. Eu poderia ter tentado, sei lá, tirar o que tava entupindo a privada. Eu não sei, na verdade não foi nem a privada que entupiu, foi um cano. Só que como ali, eu falei pra vocês, era reformado, tava recém-reformado, eu acho que o piso tava ainda um pouco molhado. Eu tinha mexido no chão, alguma coisa assim. E isso fez que o chão, de tanta água, de tanta pressão ali, cedesse e caísse em cima da cozinha. Gente, isso daí foi o ápice, assim, da vergonha, porque ficou horas jorrando água. Jorrando água na cozinha, só que eu não conseguia, eu não ouvia, porque eu tava ouvindo um prog, aqueles eletrônicos forte, sabe? Que não tem, que é só batida, que não tem nada de letra. Então eu não ouvi. Eu realmente não ouvi. E realmente ficou horas vazando água ali. E logo, se caiu o chão do banheiro na cozinha e estava vazando, começou a inundar a casa inteira. E a cozinha era num andar um pouco mais alto do que a sala. Então ela caiu do banheiro, inundou a cozinha e a cozinha ia jogando para a sala de carpete. Ah, não é à toa que teve rematch, né, gente? Não é à toa mesmo. Mas, ok. Eu não tava ouvindo nem nada. Daqui a pouco eu escuto o meu host father, ele entra com tudo assim. Tchau, o que você está fazendo? E eu, meu Deus do céu, o que aconteceu? Eu tô pegando fogo na casa. E ele falou, você não tá ouvindo? E eu, não, eu tô aqui de boa ouvindo música, o que aconteceu? Super calma. O seu banheiro está na cozinha. Gente, realmente, caiu o piso do banheiro junto com um pedaço da banheira. Caiu em cima da mesa deles. Bem feito, eles mereceram. Então, ai. Esse dia foi tão ruim, mas tão bom depois. Quem conhece a minha história sabe que essa família foi terrível pra mim. Depois eu conto em outro vídeo, se você quiser detalhes sobre o au pair. Lembrando que esse vídeo vai ter em inglês também. Deixa seu comentário aqui que eu vou contar tudo sobre o au pair. Então, o que aconteceu? Ele entrou no meu quarto e aí ele me deu o bebê para eu segurar e falou: ó, fica aí com a criança porque eu vou dar uma olhada no que aconteceu. E ele viu que o banheiro estava inundando, dele foi, tentou tirar, desligou o encanamento e seguiu a vida dele, né?
foi limpar a cozinha enquanto eu tive que trabalhar mais um pouco, né? Porque fui eu que causei ali o negócio. E nisso, eles me xingando, a minha host mother me xingando. Eu não sabia mais o que fazer, onde enfiar a minha cara. Eu sei que a casa ficou em reforma por umas 2 semanas. Ficou bem caro. Eu lembro que a conta tinha ficado mais ou menos em 16 mil, alguma coisa do tipo. Ficou bem caro. Mas no final, viram que a culpa não era minha. Por quê que a culpa não era minha? Por quê? Porque o banheiro não estava para utilizar. Já tinha coisas ali no encanamento que eles não tiraram da casa antiga. Então tinha papel, tinha um monte de coisa ali que estava inundando já fazia tempo ali os encanamentos e a estrutura do banheiro. Então iria desmoronar a qualquer momento, mas provavelmente ajudou. Claro, né? Claro, né? Que a au pair não para aí, né? Ela tem que se fuder um pouquinho mais. Depois desses dias, eles ficaram muito, muito estranhos comigo, muito estranhos. E aí eles começaram a me negar comida. Essa parte foi muito triste, porque, pô, eu acho que a comida você não pode negar, né? Ainda mais pra pessoa que tá cuidando do seu filho. Cara, é muito errado isso. Mas eles começaram a me negar comida, então sempre que eles compravam comida era do pior. Isso me deixava muito triste, sabe? Ter que comer do pior. Então, se eles compravam um frango bom pra eles me davam, tipo, as piores partes do frango. Quem me conhece também sabe que eu sou muito chata pra comer, então eu não acabei não ficando sem comer. Às vezes eu só comia quando a mãe ia trabalhar, que daí o bebê dormia, então eu tinha que acordar muito cedo pra comer, e às vezes eles não gostavam por causa do barulho que fazia a cafeteira ou dos meus passos na escada, até disso eles reclamavam. E aí um dia eles me deram um leite de 5 litros. Gente, vocês sabem que leite não dura muito tempo, né? Depois que você abre, ele aí azeda fácil. Eles me deram uma garrafa de 5 litros de leite. Gente, eu só tomava café com leite de manhã, não sei da onde que eles tiraram que eu estava tomando muito leite. Então eu tava lá tomando o meu leite de 5 litros, tentando tomar o máximo que eu podia, mas, gente, não tem como. Acabou azedando, claro. E o que eu fiz? Eu joguei o leite na pia, comecei a tomar o leite da família, que eles usavam de caixinha. Juro pra você, o leite custava $2. $2. $2. Eu falei $2. Voltei, né? Pronta porque ia terminar de falar e não ia ficar pronta. Então, voltando pra história do leite. Eu acabei tomando leite, eu só tomava de verdade no café da manhã, que era ou no cereal ou no café mesmo, café com leite. E eu tava arrumando o bebê pra ir pra escola, pra ginástica. E aí o pai da família olhou pra mim e falou: Julie, don't dare to drink your milk. Ou seja, Julie, não ouse beber o nosso leite. E eu já tava no meu limite, já não tava aguentando mais aquela família. Eu olhei pra ele e falei: Don't dare drink my milk, o caralho, entendeu? I drink the milk whenever I want, my bro. Yeah, dude. Foi mais ou menos assim, foi vergonhoso. Aí tava tudo bem, ele viu que eu não fiquei feliz, fechou a cara. E ele foi procurar o significado da palavra caralho. Então você já viu, né? Mas antes dele descobrir o significado, eu tinha pedido rematch, que é quando você pede pra trocar de família, que você não tá feliz por algum motivo. E obviamente eu não estava feliz por motivos óbvios, né? E depois que eu derrubei o teto do banheiro, o piso do banheiro, eles também já não estavam muito felizes comigo ali. Enfim, né? Foi isso. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre o programa de au pair, sobre os meus intercâmbios, se você tem alguma dúvida sobre, deixa aqui o seu comentário, pode perguntar à vontade, que eu vou sim trazer vídeos para vocês. E toda a temática que tivermos aqui de conversa em português, também estarei trazendo em inglês. Então não deixe de se inscrever aqui no nosso canal do Fluency Yourself, no Instagram, tanto no meu pessoal quanto do canal. E fique de olho que logo teremos mais vídeos aqui para você aprender inglês
e estar sempre informado sobre esse mundo. Bye, bye!